O Corinthians é um dos principais clubes do Brasil, com a segunda maior torcida do país. 31 milhões de pessoas compõem o bando de loucos. Em setembro de 2024, o clube anunciou Memphis Depay, atacante holandês com passagem em clubes grandes da Europa, como Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid. Ele se tornou um dos principais jogadores do futebol brasileiro após assinar com o clube da Zona Leste paulistana, aquisição que teve participação fundamental da casa de apostas Esportes à Sorte, que se tornou a principal patrocinadora do clube em um contrato de 309 milhões de reais em 3 anos em julho do ano passado. Corinthians Esportes da Sorte é muito mais que um patrocínio, é uma honra. Assim, como torcedor eu acho ótimo, porque contratou um jogador do calibre do Memphis, que o Corinthians não tem dinheiro para pagar, isso é óbvio, até porque o Corinthians é um dos times mais endividados do Brasil, se não for o mais endividado, eu não tenho certeza. Mas, assim, como torcedor, acho muito legal, acho uma jogada de marketing, inclusive, muito inteligente, até porque o Corinthians, ele paga 10% do salário do Memphis, então, de 3 milhões e 300, o Corinthians paga 300 mil. Então, é uma quantia muito baixa a se pagar para um jogador como o Memphis Depay. O Corinthians é um dos 18 de 20 times do Brasileirão Série A que tem uma casa de aposta como patrocinador master, que fica na altura do abdômen do uniforme oficial com mais destaque. A estimativa é que esses patrocínios ultrapassem a casa de 1 bilhão de reais em 2025, considerando os novos contratos e metas. As bets também estão presentes nas placas de publicidade dos jogos, nos naming rights das competições e nas transmissões. O Brasileirão Série A virou Brasileirão Betano em 2024, enquanto a Cazé TV fechou patrocínio com a Bet365 para a transmissão do Paulistão de 2025. Eu não acho que é uma coisa ética, mas não é só o Corinthians que faz e não é só o Corinthians que vai continuar fazendo. O Banco Central emitiu um levantamento no começo de abril onde mostrou que, nos primeiros 3 meses de 2025, cerca de 20 a 30 bilhões de reais foram destinados às apostas esportivas. Dados da pesquisa também mostram que quase 93% do dinheiro não obteve retorno. Eu tinha 100 reais, eu apostava os 100 reais, né? E muitas vezes perdi esses 100 reais, ficava puto e... Enfim, mês seguinte tinha mais 100 reais ali sobrando, apostava. Muitas vezes perdi o que eu tinha ali para brincar de aposta. Um estudo realizado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a Ambima, e pelo Datafolha, no final de abril, divulgou que 47% dos apostadores estão endividados. O mesmo estudo também mostra que 23 milhões de brasileiros com mais de 16 anos apostaram em bets. E elas também usaram como estratégia a ideia de que apostar era um investimento, não era um gasto, não era uma despesa, não era o que é, um jogo de azar, onde você provavelmente vai perder mais do que ganhar. Mas elas venderam essa imagem desse jeito, sem regulamentação, não foram proibidas de fazê-lo e cresceram exponencialmente, como a gente viu. Inclusive, alguns dos principais jogadores do futebol brasileiro se envolveram em bets. Bruno Henrique, empatado como jogador com mais títulos na história do Flamengo, está sendo investigado por forçar uma expulsão contra o Santos em 2023, a fim de concluir a aposta de seu irmão, Vander Nunes, de acordo com mensagens vazadas da conversa de ambos pelo WhatsApp. Outro jogador que se destacou no futebol brasileiro indiciado é Luiz Henrique, principal atleta do Botafogo na campanha do título inédito da Conmebol Libertadores e no tri do Campeonato Brasileiro em 2024. Em uma CPI de apostas esportivas, Luiz Henrique está sendo investigado por receber um Pix de 30 mil reais de Bruno Tolentino Coelho, depois de um cartão amarelo enquanto jogava no Real Betis da Espanha. Bruno é tio de Lucas Paquetá, outro atleta ligado à manipulação de resultados por meio de apostas esportivas. Na mesma investigação de Luiz Henrique, Paquetá é acusado de tomar cartão amarelo em 4 partidas para favorecer amigos e parentes, e a Federação Inglesa quer o banimento do brasileiro no futebol. Por falar em Inglaterra, a Premier League
liga nacional mais rica do futebol no mundo, não irá mais permitir casas de aposta como patrocinadoras principais dos clubes a partir da temporada 2026-2027. 11 dos 20 times são patrocinados por bets, incluindo o West Ham, de Paquetá, que estampa o logo da Betway. De acordo com The Guardian, um dos motivos foi em relação aos jovens. A liga teme que a exposição das casas influencie menores de idade a apostar com jogos interativos nos sites, o que é ilegal. Casas de apostas como, eu não quero citar nomes, mas enfim, que falam de animais, assim, que tem um apelo infantil naquilo, que é uma covardia. Você está atingindo um público que não tem como lidar com esse tipo de informação. A Premier League adotará a mesma medida de outros campeonatos europeus, como a Série A da Itália e a La Liga da Espanha. Desde 2019, os italianos não podem ter os logos das casas de apostas em suas camisas, enquanto os espanhóis contam com a restrição desde 2021. Ambas medidas foram tomadas pelos governos locais. Ainda não existe esse movimento por aqui, mas a legislação brasileira, em 2024, regulou as casas de aposta para deixá-las mais seguras. Então, essa regulamentação veio dar uma cara melhor para o sistema, porque antes você tinha um número que era desconhecido de casas de apostas. As casas de apostas não precisavam ter sede no Brasil para funcionarem, não precisavam, portanto, obedecer à legislação nacional. Então, a legislação de propaganda, legislação de fiscal e etc., nada disso era regulamentado, não se cobrava impostos sobre isso. Então, você vai ter que ter um representante legal aqui no Brasil, obedecer a legislação que regulamenta a publicidade e a propaganda e esse tipo de coisa, né? Por exemplo, no jogo, as casas de apostas costumam, quando você entra, elas te dão um crédito para você apostar aquele crédito como se fosse dinheiro seu, mas é falso. Na verdade, você vai perder aquele dinheiro rapidinho e vai acabar se endividando mais, porque aquilo te pega de um jeito que te vicia muitas vezes, né? Então esse tipo de coisa foi regulamentado também, para que não acontecesse dessa forma, além do que elas passaram a pagar impostos, a contribuir, como todas as atividades econômicas têm que contribuir com impostos. As casas de aposta patrocinam os clubes para eles crescerem financeiramente às custas da perda da renda dos apostadores, com alguns se endividando ainda mais. Um caso clássico de sports washing.